Centro Histórico Germânico Itapiranga, popularmente conhecido como Vila Germânica, foi criado em 2018 com a missão de preservar a história da imigração alemã em Porto Novo, atual Itapiranga, a partir da década de 1930. Entre as unidades temáticas do Centro Histórico está o Museu do Suíno. Ele foi criado com o intuito de representar, em seus aspectos histórico-culturais e econômicos, a atividade da suinocultura, tão importante para a economia da região oeste catarinense. A criação do suíno sempre foi de grande importância para a sustentabilidade econômica do pequeno agricultor. Em Itapiranga, os primeiros animais da espécie foram trazidos pela família de Oswaldo Weideck, no ano de 1928. Além de ser uma força significativa para a economia, especialmente por meio do Sistema Integrado de Produção Agroindustrial, o suíno é destaque como elemento marcante da gastronomia regional, sendo muito apreciado em inúmeros pratos típicos do dia a dia e nas festas populares. Às margens do majestoso rio Uruguai, com paisagens férteis e abundantes, está localizado o município de Itapiranga, um recanto de muitas tradições, com um histórico de povoamento que remete ao início do século XX. O município é delimitado por duas fronteiras importantes, ao sul com o estado do Rio Grande do Sul e ao oeste com a Argentina, com destaque, além do rio Uruguai, para o rio Peperiguaçu. O projeto de colonização do local teve início em 1926, sendo planejado, organizado e promovido pela Volksverein, Sociedade União Popular para Alemães Católicos no Rio Grande do Sul, fundada em 1912 pelos jesuítas de São Leopoldo. A colônia atraiu milhares de agricultores, oriundos principalmente das colônias velhas do Rio Grande do Sul. Eu nasci aqui em Itapiranga. Meu pai também já nasceu em Itapiranga. Mas meu avô, paterno, veio da Alemanha, fugitivo da guerra. E por parte da minha mãe, então, ela já veio, também é descendente de alemães, mas veio, assim, de europeus, que já vieram antes, nos anos 1800, para o Rio Grande do Sul e depois se mudaram para cá. Eu nasci em Mondaí e o meu pai veio do Rio Grande do Sul, da região de Montenegro. O meu bisavô veio da Alemanha. E aí depois o pai, quando eles tiveram o terceiro, quarto filho, eles vieram para Porto Novo, porque aqui eles sabiam que tinha muita terra à venda e terra boa. Lá no Rio Grande do Sul já era as Colônia Velha, chamada Colônia Velha, aqui era Porto Novo. E daí eles optaram de vir para Santa Catarina comprar uma área, comprar em Mondaí, hoje pertencente a São João do Oeste. O suíno, ou porco, é um mamífero que teria evoluído a partir da domesticação do javali selvagem, há milhares de anos. A pintura rupestre de um javali foi encontrada em uma caverna da ilha de Celebes, na Indonésia, indicando ser a obra de arte figurativa mais antiga do mundo, tendo sido feita há 45.500 anos. Fósseis encontrados de ancestrais dos suínos teriam aparecido há cerca de 48 milhões de anos. Esses fósseis do entelodonte seriam considerados os antecedentes mais remotos do animal que conhecemos hoje. Apelidado de porco exterminador, esse animal vivia nas florestas da América do Norte, Ásia e África. Na Europa, a domesticação dos porcos iniciou no período Neolítico, ou seja, no último período da Idade da Pedra, quando a agricultura e a criação de animais se tornaram práticas conhecidas ao homem. Com o aperfeiçoamento da criação, o porco foi modificando suas características físicas. Assim, a história nos legou o javali e depois o porco doméstico. E de outro lado, a ciência nos trouxe a classificação e o nome popular na atualidade, o suíno. Com criação de baixo custo e o aproveitamento de grande parte do seu corpo, inclusive a banha, o suíno tornou-se parte da dinâmica de vida de grupos humanos no mundo inteiro. O pessoal chegou aqui, ele precisava de alguma coisa para sobreviver, tanto a sua alimentação como depois conseguir alguma renda, E o suíno é um animal que come quase de tudo, Vamos dizer, na época que ele começou aqui, Tu dava batata para ele, dava abóbora ou mandioca ou grãos, Então,
é um suíno, é um animal versátil, que dá para aproveitar qualquer alimento para engordar ele, vamos dizer assim, né? O pai sempre era produtor rural, né? O que mais fazia antigamente era plantar milho e soja para o trato dos porcos. E nós se criamos ali junto com aquela atividade, mas era uma atividade bem diferente de hoje. Os suínos eram diferentes, eram até meio selvagens. Esse porco que está aqui no canto, ele é um porco selvagem, né? E eu sei que o pai também tinha essas raças junto. Praticamente eu me criei com meu pai antigamente, que a gente sempre tinha porco, mas naquela época era 4, 5 porcos, assim completo. Criava porco e ajudava que nem família, como antigamente era costume. As raças suínas brasileiras foram formadas a partir de animais descendentes daqueles introduzidos no século XVI, durante o período colonial, uma vez que os suínos não são animais originários da fauna brasileira. Nos séculos seguintes, os rebanhos foram crescendo à medida que o consumo se popularizou. Dada a demanda, surgem então os primeiros abatedouros, no final do século XIX, que marcam o início da era industrial de suínos no Brasil. Em Santa Catarina, a colonização do oeste do estado contou com famílias que já tinham uma cultura de produzir suínos para comercialização. Esse fator, aliado à alta produtividade das novas terras, especialmente para o milho, principal alimento dos suínos, foi crucial para o início da transformação do oeste catarinense em polo nacional da agroindústria. Tem pessoal assim que entrou aqui, vamos dizer, na mata, né? Que tinha aptidão ou tinha vontade de caçar simplesmente, né? Caçar e pescar, viver disso, né? Mas aí que nem o meu avô, que era um mineiro, né? Trabalhava em mina de carvão, né? Então ele não era disso, né? Então para ele já criar animais, né? Para depois abater, né? Era uma coisa mais interessante, né? Entre as décadas de 1930 e 1960, a criação de suínos era feita em pequena escala, com um sistema rudimentar de criação e manejo. O tipo de porco criado no período era o porco preto de raças crioulas. Essas raças produziam o que se considerava como porco tipo banha. A alimentação dos animais era à base de restos de alimentos da cozinha e vegetais cultivados na propriedade. Era utilizado ainda o sistema de safras, com o plantio de roças de milho especialmente preparadas para alimentar os animais. Primeiro, nessa época era com espiga de milho, ainda me lembro assim, eu tratava por depois, mas nós começamos a quebrar o milho, daí era quirela, fazia lavagem, muita lavagem. Eles cozinhavam, né, a comida para o porco, batata, abóbora, mandioca, soja também, né? Então isso que era o alimento do suíno, um pouco antes, né, os mais antigos, né? Era feita a lavagem com quirela de milho, daí a sal dentro. Se cozinhava junto uma lata de soja, batata, e era feito cada dia uma taxada de lavagem e era plantado bastante mandioca. Eu sei que nós jogávamos de balaia mandioca dentro dos chiqueiros. Nesse período, os porcos eram vendidos vivos a comerciantes tropeiristas, os chamados porcadeiros, ou abatidos na propriedade. O suíno tipo banha era uma coisa fundamental, por ter a banha para cozinhar. Então, na minha família também, já do meu avô, eles tinham suínos, na época chamava-se suínos comum, eram aqueles que tinham mais banha. E isso foi por um longo tempo, e mais tarde até chegou-se assim, que o pessoal começou a vender a banha para o comércio, e o comércio levou essa banha até Chapecó. Né? E a carne, então, foram consumindo e também, muitas vezes, trocando entre as famílias. Carne também trocava com os vizinhos, né? Essa coisa eu lembro também, né? Mas também vendia alguma coisa, então, para o comércio. Tinha os comerciantes que compravam, né? O porco gordo, né? Mas aí a lota é pequena, né? Mas tinha bastante valor, né? Vamos dizer, se a pessoa tinha tipo 10 ou 20 suínos, né? Dava para comprar bastante coisa disso, né? Não é que nem hoje, né? Naquela época, eu sempre me lembro, antes de Caneal, eu tinha até 2 porcos.
Depois, porque quando eu matava um porco, matava dois naquele dia, assim, encarnava, aproveitar, mas quem mais vendia sempre era mais a manhã. A transição de um sistema tradicional para um sistema mais moderno na suinocultura acompanhou o crescimento do mercado consumidor e dos frigoríficos, agroindústrias. As mudanças foram impactadas diretamente pelo advento dos óleos vegetais e das geladeiras, o que fez com que a banha, principal ativo na cadeia da suinocultura, caísse em desuso. No início, como a gente falava, né, que tinha aquela genética de suíno comum, né, que tinha muita banha, gordura, e o mercado ficou mais exigente, queria mais, né, seria mais carne. E daí por isso que foi trabalhado junto a questão da genética, melhoramento da genética e melhoramento nas instalações e, o importante também, melhoramento do manejo. Entre as décadas de 1960 e 1980, o suíno branco de raças importadas, pela maior quantidade de carne e menor produção de banha, se torna mais viável, dadas as novas condições de mercado, em busca de maior rentabilidade aos produtores e melhoria da carne para o consumidor. As técnicas de criação e manejo passam por uma renovação em seus processos, e os produtores vão gradativamente se adaptando às novas condições de produção e consumo. Chamava de 3 sítios, né, que seja um produtor trabalha com produção de leitão, se chama daí até o desmame segregado, né, que vai até 22 a 25 dias, o leitão fica na maternidade, depois ele é desmamado, ele não fica na mesma propriedade, ele é transferido para o que chama de crechário, é o outro sítio, né, que o produtor daí fica com o leitão lá até mais ou menos a idade de 45 a 60 dias, ele esteja em torno do peso de 25 quilos, aí ele é transferido para o local que chama hoje de terminadores, né? Que seja, ele fica lá daí até ele atinge o peso ideal que a empresa que hoje está em torno de 110, 120 quilos, daí que é carregado. Isso dá em torno de entre 100 a 120 dias que ele fica daí no produtor que termina esse suíno. Ciclo completo quase não existe mais, né? Tem o produtor de leitão, tem o produtor que cuida da parte de creche, né? E tem o pessoal que faz a terminação, né? São geralmente essas 3 etapas que acontecem, né? A suinocultura é uma atividade importante para a economia brasileira. Segundo os estudos de mercado do Sebrae, a atividade gera emprego e renda para cerca de 2 milhões de propriedades rurais, e o setor fatura mais de 12 bilhões por ano, sendo que o rebanho suíno brasileiro tem sua maior representação numérica, econômica e tecnológica na região sul, com mais de 80% da produção nacional. Atualmente, o Brasil é o único país da América do Sul que figura entre os 10 maiores produtores de carne suína. E um termo hoje que a gente não escutava há tempos atrás é zootecnia de precisão, né? Então é um termo novo assim que a pesquisa trabalha muito, né, em fornecer uma nutrição, vamos dizer, bem balanceada, né, para o animal responder por toda a sua genética que ele tem, né? Então é um desenvolvimento assim, e toda essa parte de melhoria genética também, né? Hoje tem a parte de clonagem já e tal em suínos, né? Que tudo é possível, né? Se trabalhava muito assim, suíno terminado por ano por fêmea, né? Que se chegava na época 22, 23 leitões, o suíno terminado por fêmea ano, era muito bom. Hoje já se trabalha fêmea em produtividade chegar até próximos 40 leitões, né? Além do melhoramento genético, na atualidade, a produção é feita pelo sistema de integração, no qual as empresas fazem parceria com produtores de suínos. Hoje a gente trabalha, vamos dizer, num sistema de integração, né? Ou com uma cooperativa, que é o nosso caso, né? Que adquire a nossa produção, tem garantia de mercado, né? Claro, o preço também é balizado pelo mercado. E a gente tem uma segurança de receber também, né? Que antigamente também não era bem assim, né? Às vezes o pessoal recebia calote também, né? E hoje essa parte é segura, né? O
Os primeiros suínos a chegarem em Itapiranga vieram em 1928, com as primeiras famílias de alemães a se instalarem na localidade. Os animais tinham a finalidade de fornecer, além da carne, a banha, importante para conservar a proteína animal e servir como moeda de troca no comércio. Os suínos eram criados soltos ou em chiqueiros rudimentares. As raças eram crioulas, derivadas daquelas trazidas pelos portugueses. Mais que 90% das famílias de Itapiranga e região, eles tinham seus suínos, engordavam seus suínos. E tinha suas porcas criadeiras, o pessoal tinha seu cachaço e faziam sua criação. Cuidava das porcas, né, eram mais confinadas, né, mas depois largava o leitão, né, em piquetes, né, ou os suínos também. E muitas vezes então recolhia eles para engordar quando tinha fartura de alimento. Então isso que acontecia, né. Então antes disso eles se criavam só, né. E daí quando vinha, vamos dizer, a colheita do milho e tal, daí pegava e confinava eles para engordar, né. Já então em Sé de Capela, o padre Oscar Pu, ele construiu um chiqueiro lá, de 2 pisos, na época era uma coisa muito moderna, com solário junto, né? E esse padre, ele começou a importar raças melhores, a Landrace, Duroc dos Estados Unidos, e ele começou, esse teve um papel fundamental no município, no melhoramento genético do suíno. 2 fatos contribuíram para a modernização da suinocultura em Itapiranga: a implantação da Sociedade Anônima Frigorífico Itapiranga, Safrita, em 1962, e o escritório local da Associação de Crédito e Assistência Rural de Santa Catarina, a Caresc, em 1965. Existia uma forte influência dos padres jesuítas e eles ajudaram a criar um grupo de pessoas que eram pessoas consideradas lideranças. Essas pessoas, então, optaram para começar Itapiranga com um frigorífico, que na época era uma sociedade anônima, chamava-se Safrita. E até lá, então, o suíno foi para São Paulo, né? E outras regiões um pouco também, mas principalmente São Paulo. E o interessante era que, na época, o pessoal voltava com dinheiro de São Paulo e num caminhão, né? E uma vez contei uma história que diz que um motorista esqueceu o dinheiro no hotel, né? E o cara do hotel já estava indo de caminhonete atrás dele para levar o dinheiro. Tempos bem diferentes, né? O pai recorda de Ponta Grossa, que era assim um lugar de referência, que levavam cargas, assim, uma carga era 50 suínos, né? Mas não tinha nenhum produtor que tinha 50 na época, né? Então eles pesavam na propriedade, né? Em cima de uma balança pequena e levavam, né? A suinicultura aqui na região, no município de Itapiranga e na região sempre foi destaque. Foi assim, com os produtores aceitaram muita questão da tecnologia, as mudanças que a empresa depois, né, começou a trabalhar. Entre antigos moradores do município, são muitas as lembranças sobre o processo de criação de suínos, atividade muitas vezes oriunda de herança familiar. Lembranças sobre práticas comunitárias e o exímio cuidado dos alemães de Itapiranga com o processo produtivo. Nós tínhamos grãos assim de madeira, tudo, e era coxo de madeira, derramava com pau de água dentro. Naquela época ainda sempre se falava, né? Hoje ainda tem aquelas piadas, né? Que às vezes o pessoal fala, não tenho sorte com os porcos. Daí naquela época se falava sempre, para ter sorte com os porcos, aqueles coxos que a gente tinha água, tem que colocar um prego ali dentro e a cabeça do prego sempre deve ter água cheia, daí ia ter sorte com os porcos, mas é que no fundo o pessoal às vezes passava sede os porcos, daí não tinha sorte. O pai conta que, como dizer, quando ele era guri, né, jovem, né, ele com o filho do vizinho, eles foram para uma comunidade dentro de Itapiranga, mas ficava a vários quilômetros, né, buscar um reprodutor, né, que era um leitão naquela vez. Aí diz que chegaram naquele senhor, né, de cavalo, né, daí pediram que tinha escutado que ele tinha um leitão para vender, né, para machinho, né, um recém-desmamado. Daí ele disse que pegou ele no chiqueiro, a gente chamava, né, e soltou dentro da casa assim, 2 leitão. Pode escolher um, né,
Bem simples assim, né? Daí os dois jovens faceiros voltaram para casa com leitão, e esse seria um macho, depois que servia para todas as porcas assim da comunidade, né? Que eles compartilhavam isso, né? Passaram 25 anos trabalhando em suínos, dando assistência, sendo chefe de granja, depois começando nas integrações também, orientando o pessoal sobre construções e assim por diante. Então para mim, foi um caminho muito lindo, me satisfaz muito, né, de ter um caminho bonito assim. Muitas famílias residentes na comunidade eram descendentes de imigrantes vindos da Alemanha, motivo que levou, em 1978, ao surgimento da festa que confere ao município de Itapiranga o título de berço nacional da Oktoberfest. Nós somos berço nacional da Oktoberfest. E claro que a coisa mais importante, que é mais atrativo, é o joelho de porco, o Eisbein, que se diz. O pessoal procura muito a nossa festa por causa disso. Claro, o chopp também, né? Mas o joelho de porco é muito visitado, né? O pessoal adora muito, principalmente o nosso. A carne era fritada dentro do tacho e depois ela era colocada dentro de uma lata, ou de várias latas, né? Porque às vezes eram grandes. A carne era colocada dentro de latas e a panha era derramada em cima. Mas aquilo ali era uma delícia. E eu sei que, olha, quando tu ia na mesa, nós éramos uma família de 13 filhos, o pai e a mãe tinham, nós era total 15. E era tão bonito quando nós ia para a mesa, toda aquela turma ali. Fazia aquelas copas que eles chamam, em alemão se xinga, que hoje em dia ninguém mais faz. Até minha esposa, uns tempo atrás, fizemos, pelo que eu sei, assim como ia fazer, mas deu certo, assim, é muito gostoso. Se você olhar hoje, linguicinhas, tem pessoal que usa receitas alemãs, aí, pequenos frigoríficos daqui, né, que produzem embutidos à base de carne suína, né. Porque hoje a gente sabe que na Europa se consome muita carne suína, né? Eu falo de Europa porque nós somos originários de lá, né? Mas eles não comem a carne suína in natura, muito pouco, né? Eles comem os embutidos, né? Porque eles guardam o suíno, né, na forma de salame, de linguiça, de defumados, né? Então do suíno dá para fazer muita coisa, né? Então por isso que o suíno também é uma tradição, por assim dizer, né? O trabalho desenvolvido pelo Museu do Suíno é de grande valia para a região oeste catarinense, uma vez que mantém todo este legado vivo ao retratar a história e a memória, além de trazer novos conhecimentos sobre essa temática tão importante para a vida das famílias que aqui residem. Hoje, né, que isso que está exposto, acho que isso representa bem claro realmente a história da suinocultura. Eu acho que é muito interessante, praticamente a história, praticamente Itapiranga, o desenvolvimento de Itapiranga foi a suinocultura. Eu acho isso muito importante, porque divulga Itapiranga e valoriza a suinocultura, porque a suinocultura desde o começo teve muita importância aqui em Itapiranga, né? O Inácio Oswald está de parabéns por ter colocado uma coisa assim. Para mim é importante, né? E eu quero que isso seja importante não só para mim, mas para a história de Itapiranga, porque está construído no Centro Histórico Germânico Itapiranga. E eu quero aqui que meus filhos, meus netos, bisnetos, um dia vão se orgulhar do vô.